Que a frequência da memória RAM influencia no desempenho dos CPUs Ryzen nós já sabemos, isso já foi provado de diversas formas possíveis. Afinal, quando você altera a frequência da RAM, certos recursos internos do CPU também são alterados e isso traz mais performance. Mas será que a latência da memória, os timings, também influenciam no desempenho? É o que eu pretendo responder hoje através de uma comparação com o kit de memória 2133CL15, que é o padrão, os mais simples que você encontra no mercado. Depois um kit 2400 com CL12, já uma latência bem mais apertada. E depois o famoso 3200 MHz, dessa vez com CL16. Eu vou usar o Ryzen 7 1700X a 3.8 GHz e uma GTX 1080 Ti Founders Edition em Full HD e em 4K para mostrar em diversas situações como é o desempenho quando a gente altera a frequência e a latência da memória. Em breve vou trazer também os testes na plataforma Intel. Mas antes de começar os testes, uma rápida definição sobre latência versus frequência. A latência é o tempo de resposta, é o delay, é o tempo entre uma solicitação ser feita e esse dado ser lido, gravado na memória, o tempo entre um comando e outro, enfim, é basicamente o tempo de resposta. A frequência, existem várias definições na internet, das mais complexas até as mais simples. Eu quero simplificar aqui, então, rapidamente. Memória DDR trabalha com 2 dados por pulso de clock. Um kit 2400 MHz, a frequência real dele é 1200 MHz. 2 dados por pulso de clock resultam em 2400 megatransfers por segundo, que seria a taxa de transferência efetiva. Então, é mais simples compreender assim, é taxa de transferência. Quanto maior a frequência, maior vai ser a taxa de transferência. Quanto menor a latência, menor vai ser o tempo de resposta. E sim, frequência é mais relevante, mas os times também são relevantes. Não adianta eu deixar o time muito alto e a frequência baixa, o desempenho acaba sendo ruim. Então sempre que possível, privilegie a frequência de memória RAM, mas também procure usar times mais apertados. Por exemplo, um kit 3200 CL14 tende a ser melhor que um kit 3200 CL16, ok? Então, vamos aos testes gravados em jogos e daqui a pouquinho eu volto para comentar os resultados. Bom, vocês viram os testes gravados em jogos, agora eu vou comentar com vocês rapidamente os resultados e depois falar dos testes de CPU. Então nós vimos aqui em Battlefield 1 uma diferença muito grande de 2133CL15 para 2400 e para 3200. Observe que 2400 e 3200 ficaram tecnicamente empatados. Um tem a frequência menor, mas o time bem menor, o outro tem a frequência bem maior, mas o time um pouco mais relaxado. Olha que curioso, cara, em 4K não houve diferença nesse caso. Aqui nós temos o GTA V e aqui nós vimos alguma diferença um pouco mais significativa de 3200 para 2400.
alguns FPS na mínima, alguns FPS na média, e novamente os dois módulos entregaram uma diferença muito grande em relação ao 2133. Nós temos aqui o Rise of the Tomb Raider, a média nesse caso não foi tão relevante, de 124 para 134, é difícil de perceber, só que a mínima saiu de 52 em 2133 para 69 em 3200. Então aumentou significativamente, mesmo em 4K, a gente teve uma melhoria no kit de 3200 MHz. Nós temos aqui agora o game Watch Dogs 2 e não houve praticamente influência de memória RAM 2400, 2133, 3200, tanto em Full HD quanto em 4K. E por fim, eu não rodei tantos jogos, Witcher 3, nós tivemos ali uma diferença significativa mais uma vez de 2133 para 2400 e para 3200, com 3200 tendo uma mínima um pouco melhor, e em 4K não afetou tanto assim, embora as mínimas com 3200 ficaram um pouco melhores, ok? Nós vamos observar agora os gráficos de frame time em Battlefield 1. A gente vê ali que 2133 teve vários spikes ao longo do teste, 2400 também teve e 3200 também teve, só que a 2133 teve mais spikes, mais instabilidade. Em GTA V basicamente ocorre o mesmo, nós tivemos spikes em 2133, 2400 e também 3200, só que foram menores, a estabilidade no kit 3200 foi melhor. Nós vemos aqui em 3D Mark Time Spike, não houve diferença significativa de 2133 para 2400 ou 3200 MHz. Em After Effects CC 2017 nós vemos que houve uma diferença sim, mas de 1 minuto e meio, nada muito significativo, então realmente não influenciou. Agora nós temos aqui AIDA 64 Benchmark, e esse é um ponto interessante porque eu coloquei ali latência real. Existe a latência da memória, os Ks, enfim, TRAS, TRCD, mas a latência real é obtida de acordo com a própria frequência. Observe que 2133 CL15 tem obviamente a pior latência, 2400 CL12 tem uma latência de 85, agora 3200 CL16 tem a latência menor. Ué, mas aumentou o K? Sim, mas aumentou muita frequência. Então se você aumenta a frequência, mesmo que aumente um pouco a latência, você continua tendo uma latência real menor, além de uma taxa de transferência maior, que é justamente o que vocês vão ver aí, a leitura escrita com 3200 é significativamente maior que 2400 e 2133. Nós temos aqui agora o teste em Cinebench R15, houve uma pequeníssima variação em single core, praticamente nada, e uma variação um pouco maior em multicore, mas ainda assim foi uma variação muito pequena. Nós temos aqui mais um software usado para renderizar, nesse caso com o CPU em 4K H265, e a diferença é nula, praticamente empate técnico de poucos segundos de diferença entre os kits de memória testados. E por fim nós temos aqui o teste do VRAY Benchmark, a galera tá pedindo para eu testar isso aí, e mais uma vez uma diferença muito pequena usando a GPU ou o CPU. Então, a grosso modo, testando em aplicações profissionais de renderização, de criação de conteúdo, softwares para fazer benchmarks de CPU nessa plataforma, nessa situação, foi muito pequena. Nós temos inclusive o último teste do W Prime Benchmark que corrobora com isso. Em jogos, houve sim uma diferença muito significativa de 2133 CL15 para 3200 CL16. Observe que eu aumentei muita frequência, mas apenas um ponto ali no CAS, mas 2400 CL12 também entregou um resultado muito satisfatório. Isso é algo interessante porque na plataforma Ryzen a galera tem experimentado dificuldades de compatibilidade de RAM de alta frequência. Então pode ser uma alternativa você pegar um kit de memória, por exemplo, 2666 com uma latência apertada. Você acaba tendo um desempenho bem bacana também, próximo a um 3200 CL16, conforme os próprios resultados mostraram. Isso é claro considerando os testes em Full HD com uma quantidade maior de frames, onde o CPU foi nitidamente o gargalo. A gente estava com uma 1080 Ti em Full HD. O CPU que limita a quantidade máxima de frames. Quando você tem um gargalo no CPU, a frequência da RAM ou os times mais apertados fazem uma diferença maior. Em 4K, como a quantidade de frames é baixa, não notamos na maioria dos casos uma melhora, a não ser em um jogo ali houve uma melhor mínima, uma mínima ficou mais interessante, ok? Se você tem uma placa mais fraca, uma 1070, uma 1060, 1050 Ti, 470, 570, 580, enfim, placas mid para baixo,
Pela lógica, são placas que entregam uma quantidade menor de frames. Claro que você pode colocar no low e ter muitos frames, mas geralmente a galera vai colocar no alto e no ultra. Então, a tendência com um alvo de FPS menor, com menos frames, com um gargalo menor no CPU, é que essa diferença entre as RAMs seja menor, ok? Então foi maior numa placa high-end que estava entregando muitos quadros para o CPU. Isso ajuda no tráfego de informações entre CPU e RAM, alimenta mais rapidamente o processador, ok? Bom, então é isso, espero que tenham gostado, não deixe de assistir outros vídeos aqui do canal. Para quem caiu de paraquedas, eu sou o Lucas e eu publico há muitos anos nesse canal do YouTube vários testes em vários hardwares, dos mais baratos aos mais caros. Confira aí os vídeos que mais te agrada. Então, um grande abraço a todos e até mais.